Boa noite. Boa noite, gente. Tive um problema técnico. Meu Instagram desinstalou a conta da Rede Cruzada. E aí, graças a Deus, a Camila Trindade me ajudou. E deu tudo certo. Bem, a live de hoje é uma reflexão referente, a esse mês que a gente tem o Dia das Crianças. E a gente vai ter um papo maravilhoso com a Adelaide Rezende, que eu vou checar agora se ela já entrou. Já entrou. Ai, que alívio. Adelaide, já tô te chamando. Peraí. Oiê. Oi, Tudo bem, Adelaide? você tá vendo a minha imagem? Tô te vendo agora, tô te vendo. Ah, então tá. Olha, já vou pedir desculpas não só a você, como a todo mundo que chegou na hora, né? Porque eu simplesmente não sei o que aconteceu. Eu tenho a conta da Rede Cruzada, né? E o Instagram desinstalou a minha conta da Rede Cruzada e eu não me lembrava da senha. Por sorte, a Camila pôde me atender e resolveu, me deu a senha e eu tô aqui. Nossa, mas tenso, tenso. Primeira vez que isso acontece. Tudo bem. Tudo bem com você, Adelaide? Tentando. Porque você tá de saca de ontem? É, exatamente. Eu acho que como a luta não para, né? Ela é intensa e incansável. Estamos aí, né? Pois é, pois é. Ai, então, é, nós hoje, vamos ter aí uma conversa que eu posso dizer para vocês muito boa sobre uma reflexão não só, do que a gente chama, da garantia dos direitos da criança, mas também aproveitando a experiência e o conhecimento da Adelaide para falar sobre as diferentes infâncias, né? Uhum. Mas eu não vou dar spoiler, porque eu já tive uma conversa prévia maravilhosa com a Adelaide e vou tentar me conter para só escutar. E a Adelaide, como a gente sempre faz, é muito legal a gente escutar, qual é o teu percurso para você chegar até aqui, sendo uma especialista na infância e cuidar de temas tão importantes, né? Como é que foi essa tua trajetória? Bom, eu sou da psicologia, né? Em primeiro lugar, minha formação é toda na psicologia, desde a graduação até agora no pós-doutoramento, eu sou da psicologia. E é uma psicologia sempre articulada à área da educação, que eu sempre estudei escolas e sempre me preocupei, né, com a questão da escola, principalmente a escola pública. E a minha formação, ela também é toda da escola pública, da universidade pública, ela vem sempre do direito à educação pública. Então, eu acho que como eu já venho de uma formação nesse sentido, eu acabo que eu sou uma militante dessa educação para todos, né? E tentando com que ela não seja só para todos, mas no sentido da entrada dela, mas que ela seja de qualidade, da melhor qualidade para todos. E eu sou uma, assim, mais pessoalmente falando, eu sou uma caraense. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, mas a minha família é toda do Pará e eu fui criada no Pará. Então, a minha cultura, ela é do norte do Brasil, né? Por isso que eu digo que eu sou uma caraense. E aí, por ser uma caraense,
eu tive a oportunidade de brincar muito na rua, de brincar na rua e de construir fortes relações de amizades, de viver sociabilidades, conflitos, alianças entre crianças. Então, eu morava, né, na Rua dos Pariquis, que fica no bairro do Guamá, Em e nós Belém. tínhamos, em Belém. E nós tínhamos muitas crianças, éramos muitos da mesma idade, tanto meninos quanto meninas. Organizávamos festas juninas, muitas coisas juntos na rua, uma organização entre crianças. A gente tinha um pouco essa autonomia, né? Essa liberdade de percorrer os espaços públicos e de tentar uma organização entre crianças. Então, eu acho que isso me marcou muito, e aí grande parte das minhas pesquisas, das minhas publicações e do trabalho que eu faço com criança, eu acho que vem um pouco daí, né? Vem por aí, dessa forte identificação. E eu Adelaide, sou uma pessoa que amo criança, assim. Eu não só pesquiso e escrevo, eu gosto de estar junto, e eu penso que estar junto sempre é uma troca. Não sou eu, como psicólogo e como adulta, que estou ali trazendo coisas importantes para as crianças. As crianças trazem muitas coisas importantes para mim, cada vez que eu estou com um grupo de criança. nossa, é bem caro. Eu quero aproveitar duas falas suas para engatar algumas coisas aqui. A primeira delas, né? Estou curiosíssimo. Como é que você, estudando psicologia, faz esse link com a educação? E eu estou sendo muito parcial porque eu tenho, né, a minha filha mais velha, de 34 anos, ela é psicóloga também, né? Uhum. Um dos temas que ela também é muito cara é a educação. Então, eu quero muito aproveitar, porque eu já vi que ela está na live, né, e te perguntar como é que você fez essa conexão da psicologia com a educação. Bom, primeira coisa assim que eu acho, assim, para defender a escola, né? A escola gratuita, de qualidade, eu acho que é importante dizer, por exemplo, atualmente eu trabalho no conjunto de favelas da Maré, aqui no Rio de Janeiro, né? Eu venho desenvolvendo uma pesquisa lá, articulada a Redes da Maré. Então, uma pesquisa bem legal, e também a minha pesquisa de pós-doutoramento, que é a continuidade da minha pesquisa de doutorado, na mesma escola, né? De lá da Maré, na Herpídio Cabral de Souza, Índio da Maré. Então, por que eu estou dizendo isso para justificar essa questão? Porque a escola, ela é uma das poucas instituições que ela chega, ela vai a vários lugares, né? Então, ela está sempre presente, principalmente em territórios que são considerados como territórios marginalizados. Então, ela é uma das instituições mais importantes no sentido de que ela chega na população que tradicionalmente vem sendo tratada sem acesso a direitos, né? Então, claro que a gente ainda precisa, né, mudar muita coisa na escola, mas é fundamental a gente valorizar a escola como uma instituição que chega, que está presente na vida de muitas crianças. Tá? Claríssimo, claríssimo. E a outra questão que me desperta, né, você fala assim, eu amo criança, né? Ou seja, eu não só estudo as infâncias, como eu amo crianças. Por que você dá essa ênfase, né? Porque, assim, eu acho que, assim, principalmente nesses últimos anos, que eu venho conhecendo cada vez mais as favelas da Maré, essa minha afirmativa, ela vem se consolidando para mim com muito mais verdade. Primeiro, porque quando eu defendi a tese de doutorado, eu defendi no último dia, né, que a escola estava aberta, quando a pandemia chegou. Então, assim, isso é uma coisa legal, porque, por exemplo, a defesa da tese de doutorado foi dentro da escola e dentro da favela.
Então, já é algo diferente, né? Porque geralmente as defesas, elas são dentro da universidade. Dentro da Então, eu academia. levei eu levo uma banca de doutorado, professores, né, da universidade para dentro da favela e para dentro da escola. E aí, na época que a gente ainda não tinha essa relação online de troca, porque estava em estados, em situação de ficar em casa, isolada, etc., eu tive que me isolar da favela para terminar de escrever a tese. E aí, nesse tempo, eu me distanciei um pouco das crianças, que eu estava fazendo a pesquisa de doutorado. Então, elas faziam videoligação já para mim, no WhatsApp, e a gente ficava conversando. E, assim, eu te confesso que eu ficava muito triste de não poder estar junto, porque eu precisava escrever a tese. E aí eu comecei a entender o sofrimento que eu sentia de estar distante delas. E agora, trabalhando na Redes da Maré, nesse projeto de primeira infância, fazer esse diagnóstico, né, junto com a Redes da Maré, sobre a primeira infância das 16 favelas que tem lá, Ah, o eu vi campo é nas 16 favelas. com a Redes da Maré, sim, das Caramba, era 16. São focado as em 16. favelas. São as 16. Então, eu acompanhei agora, recentemente, durante um ano, crianças de 50 famílias, que nós selecionamos, né, a equipe do projeto Primeira Infância, a gente fez um questionário para selecionar essas famílias, e eu acompanhei as crianças dessas 50 famílias. Então, nesse espaço de tempo, houveram algumas situações de conflitos armados. Então, eu sofria muito quando eu sabia que isso estava acontecendo, e agora acabou de acontecer recentemente, né? Sim, semana passada. Uma operação policial muito sangrenta, muito agressiva, né? Lá na Maré. E quando isso acontecia, e eu não podia estar com as crianças e toda uma preocupação, nossa, eu não conseguia me desligar daquilo, isso me causava muito sofrimento. Então, assim, e quando eu encontro as crianças, porque hoje eu acho que eu conheço um monte de criança na Maré, e de várias favelas diferentes. E quando a gente está ali fazendo alguma atividade e que eu encontro na rua, ou elas vêm correndo, elas me reconhecem e vêm correndo falar comigo, nossa, isso é de uma felicidade indescritível, infinita, assim. Então, e o abraço, o amor e o carinho, ele é muito forte, ele é muito intenso, né? E quando eu sento no chão para fazer uma atividade com as crianças, seja no projeto da Redes da Maré, ou seja na escola, ERPID, onde eu estou fazendo um trabalho de pós-doutoramento, eu fico muito feliz, eu me divirto, eu acho graça, eu torço, eu fico torcendo por elas quando elas estão numa atividade lúdica, eu acompanho as interações, as atrações, as confidências que elas vêm dividir comigo, vêm compartilhar do cotidiano delas. Então, eu tenho uma escuta, e a minha escuta, eu tenho uma escuta séria, atenta, para o dia a dia delas, para os detalhes do que elas vêm compartilhar comigo, através da fala ou através do desenho. Então, isso dá sentido para a minha vida. Mesmo quando eu estou longe delas, eu estou perto delas, porque é como se elas estivessem, de alguma maneira, em mim. Né? Então, tem a distância física, mas não tem a distância emocional. Adelaide, eu queria fazer uma linha do tempo rapidinho, só para conectar as coisas, porque isso fica como um registro de aprendizagem para a gente. Uhum. Qual é o tema do seu doutorado? E onde é que você fez? Porque você disse que você defendeu já na Maré. Então, eu estou muito curioso, assim, qual foi o tema da sua tese de doutorado, tendo estudado infâncias lá na Maré? Então, eu estudo a infância, né? Enfim, deixa eu tentar contextualizar. Eu fiz o doutorado na UFRJ, no departamento de psicologia, sobre a orientação da professora Lúcia Rabelo de Castro, que é a pessoa que continua me orientando agora no pós-doutoramento. A Lúcia, ela coordena um
uma equipe, né, uma equipe grande e com pessoas que não estão só aqui no Rio de Janeiro. Então, uma equipe de pesquisa que não tem também só pessoas da psicologia, tem de outras áreas. E esse grupo, que é o NIPIAC, a gente tem uma perspectiva de compreensão da infância descolonial. Então, assim, distante do modelo idealizado, que geralmente é um modelo idealizado a partir de um padrão de ser criança ligado ao norte global, então, aos países europeus ou aos Estados Unidos. Então, é como se essas crianças fossem as crianças ideais, tanto no sentido da aparência física, quanto no comportamento, dos hábitos e na organização das suas estruturas familiares. Né? Então, aí eu fui estudar isso, e aí eu fui estudar a brincadeira dentro desse grupo, a partir dessa perspectiva. Então, eu fui parar na favela, para estudar o quê? Qual o sentido da brincadeira dentro de uma escola na favela? Quando eu chego para estudar brincadeira dentro da escola, o que eu descubro? Que se eu ficasse só dentro da escola, não teria nenhum sentido a brincadeira para mim, porque o sentido da brincadeira delas era construído fora da escola. E o que aparecia dentro da escola já era resultado de uma relação que se estabelece no território, nas ruas, no espaço público da favela. Né? Então, assim, não basta quem trabalha com educação, ou quem trabalha com saúde, ou quem trabalha com qualquer área dentro da favela, você, como profissional, entrar na instituição, desenvolver o teu trabalho e ir embora. Se você não compreender os becos, as ruas, as vilas, as favelas, as relações que se estabelecem no espaço público, você não compreende o que significa a cultura de favela, né? Porque existe muito mais relações construídas coletivamente, fora das casas, no que tem um autor que também estuda educação em favela, que ele chama de efeito vizinhança. Então, a ausência de direitos, né, de ter acesso a direitos que deveriam estar sendo oferecidos pelo Estado, faz com que as pessoas comecem a construir, como forma de sobrevivência, estratégias coletivas, até no sentido de poder cuidar das próprias crianças. Então, eu comecei a estudar a brincadeira, e era só para criança. Quando eu saio para as ruas da favela, eu começo a entender que na favela todo mundo brinca, então a brincadeira é como se ela fosse uma forma de resistência, no sentido da busca da saúde mental, em que você começa a adquirir uma esperança, né, uma perspectiva de continuar lutando, porque o lúdico ele te traz, de certa maneira, esse alívio de tensão, né, ele distensiona, porque ele te permite sair da vida real, mesmo que seja temporariamente, né? Porque você entra num mundo ilusório, que é o mundo do jogo, que é o mundo da brincadeira. E isso é acessível para qualquer ser humano a qualquer período da vida. Então, ele ajuda a gente nessa estruturação da saúde mental. Então, a brincadeira ela é intergeracional. Mas, ao mesmo tempo que ela é intergeracional, ela é caracterizada pela cultura do lugar. Ela é caracterizada pelo território. Ela não é inata, né? Ela é construída na cultura, na interação, na troca entre as pessoas e está ligado, com certeza, à cultura daquele lugar. Nossa, deixa eu pegar fôlego aqui. Lembra que você é doutora e eu estou aqui correndo para te alcançar. Deixa eu ver. Imagina. Você falou umas coisas. Nossa, Adelaide. Primeiro, ver se eu entendi, tá? Eu quero checar o meu entendimento, porque eu estou aqui extasiado. Eu estou inferindo que quando você fala, né, de um modelo, né, uma normatividade vinda do norte global, e não precisa fazer muito esforço de que esse modelo, né, é baseado, né, na competitividade, no individualismo, e aí quando você vai observar a dinâmica,
né, das brincadeiras, ou mesmo, né, das relações na favela, especificamente, né, na Maré, no conjunto de favelas da Maré, você encontra a força do coletivo, né? Já cria, né, uma diferença de um suposto modelo ideal, né? E algo que me chama a atenção, porque, de uma certa maneira, é o que nós estamos precisando resgatar como humanidade. Agora que tem gente que está reconhecendo cientificamente que no modelo de evolução, né, do Darwin, não era só competição, né? Tem muita cooperação. Só que não interessa falar de cooperação, né? E aí você traz, né, no estudo das infâncias, e particularmente nas favelas, até como forma de resistência, isso é que eu estou assim, né, fantástico, o coletivo, né? Estratégias coletivas para lidar com toda essa, vamos dizer, jogo contra, né? Você identifica também, isso aqui também eu acho fantástico, porque no trabalho da Rede Cruzada, eu acho que é muito importante essa reflexão, a brincadeira intergeracional e que permite ser também uma estratégia de saúde mental. Está correto esse meu entendimento? Sim, está correto. Eu só complementaria, né, que assim, a brincadeira também não é a solução dos mundos. Nossa. Tipo, toda brincadeira, né? Brincadeira vai solucionar todos os males. Porque a brincadeira, ela também humilha, né? Ela também distrata, né? Por exemplo, uma das brincadeiras que eu identifiquei ao longo da pesquisa do doutorado foi a batalha de rima entre as crianças, que é um jogo de humilhação e autoafirmação. Então, é um jogo de xingamento, a forma como elas brincavam, né? Só que, veja, era um xingamento a partir de regras pré-estabelecidas. Então, não era de forma aleatória. Então, de alguma maneira, numa sociedade que existe guerra, né? Que existe disputa, que é muito marcada pela competição, como você falou, né? A questão da competição no sistema capitalista neoliberal. Então, é claro que a subjetividade das crianças desde o início, ela também é marcada por isso. E como a brincadeira ela não é inata, então ela terá essas marcas também. No entanto, quando se brinca, você precisa de regras. Toda brincadeira tem regras. Até a brincadeira de faz de conta, de boneca, né, de casinha, de super-herói, ela tem regras, e são regras estabelecidas na cultura. Então, a batalha de rima, por exemplo, que era uma batalha, né, de xingamento, né, na época as crianças tinham 8 anos, e elas falavam, seu cabeça de urubu, eu fui na sua casa, nem sua mãe sabia ler, e faziam rimas espontâneas ali em cima desses xingamentos. Quando o indivíduo que estava xingando levantava, ele levantava o corpo e ele ia para cima e ele ia xingando. O outro que estava sendo humilhado abaixava a cabeça, ele ia se abaixando para receber o xingamento. Daí depois era a vez dele de tentar fazer um xingamento mais forte ainda. Então, assim, o que eu compreendo, né, sobre a organização territorial das favelas da Maré, é que as favelas da Maré, principalmente onde eu fiz o doutorado, ela tem facções, né, que ali que vendem, né, as drogas ilícitas, e ele é um território disputado, porque aí tem um comando, tem uma facção X que é contra a facção Y, e aí aquele território é daquela facção, aquele território é daquela outra facção. E isso interfere diretamente na vida dos moradores, porque às vezes uma criança não pode participar de uma determinada atividade porque ela mora num território que está relacionado à facção tal, e o projeto, vamos dizer assim, a atividade fica no outro território da outra facção. Então tem uma certa limitação, uma certa restrição territorial, que acaba fazendo com que as crianças também, de alguma maneira, reproduzam essa divisão.
Então tem guerrinha de pedras, uma joga pedra na outra, porque diz que a outra não era dali, não era desse território e tal. Então, acaba que, de alguma maneira, você vai trazendo, né, traz uma repercussão do que é construído dentro dessa disputa territorial. Então, uma marca do que eu observei nas brincadeiras durante a tese é que a brincadeira mais frequente é a brincadeira de disputa. E aí você pensa, mas por quê? Qual a lógica? Num território de tanta disputa, e que às vezes o trabalhador, como agora, semana passada, 4h30, 5 horas da manhã, ele iria levantar para ir para o trabalho, ele é impedido de ir para o trabalho dele e seguir com o fluxo normal da vida dele, ele precisa se constituir como uma pessoa que precisa se empoderar, se autoafirmar para continuar acreditando na vida. Senão ele esmorece, né? Senão ele para de lutar. Então tem uma lógica você brincar de disputar para instigar em você essa autoafirmação. Então veja como a brincadeira ela não está desassociada dos aspectos econômicos, políticos, né, sociais que marcam um determinado contexto. Eu estou conectando aqui, eu tive, né, a oportunidade em 2018, 2019, você deve, não sei se você conhece, um dos projetos da Maré que se chama o Nenhum a Menos. O Nenhum a Menos é da Rede da Maré, maravilhoso. E eu com a Inês. Inês é uma querida. De participar. E o que acontece? Né? Lá havia, né, justamente porque fica perto da faixa de Gaza, né? E aí havia essa situação de crianças de lados distintos jogando pedras umas nas outras. E eu não sei se você vai se recordar, Adelaide, eu até me emociono porque teve uma exposição chamada Tirando Leite de Pedra. Eles fizeram uma competição que, ao invés de jogarem pedras umas nas outras, quantidade de pedras colecionadas e entregues, elas ganhariam 1 litro de leite. Olha. A cada X quilos de pedra. Então, houve, na verdade, um grande movimento, né? E teve até uma exposição, se eu não me engano, ali na Avenida Chile, meu Deus. Eu não me lembro qual é o espaço em que eles fizeram essa exposição, porque daquelas pedras, um artista criou caixas de leite, né? E, assim, foi um momento, pelo menos um momento lúdico, em que as crianças substituíram os ataques umas às outras por busca de alimento para casa, né? E, assim, você está mostrando, né, a relevância do território. Né? Do contexto social. Você está falando de um projeto que é muito lindo, né? O Nenhum a Menos, da Rede da Maré, e eu acho assim, a rede está o tempo inteiro tentando fazer resistência dentro desse território, né? Dentro do território da Maré. Por exemplo, agora, o eixo de segurança pública, que é um dos eixos da rede, ele está organizando um memorial para que as vítimas da violência armada, aliás, para as famílias das vítimas da violência armada, possam homenagear seus familiares, né, que tiveram a sua vida terminada em função desses conflitos armados. Né? Então, assim, é um tempo inteiro tentando, né, ressignificar uma marca forte do território, que é a questão da luta armada. Né? E eu tinha te falado antes, né, quando a gente conversou, que quando eu comecei a estudar primeira infância na redes, ligada ao eixo de segurança pública, eu fiquei assim, ué, gente, mas por que eu vou trabalhar segurança pública com primeira infância? Por que esse projeto está aí? E hoje eu te digo o seguinte, quem trabalha em favela ou em qualquer território, principalmente no Rio de Janeiro, que é muito marcado pela luta armada,
precisa discutir segurança pública, senão você não vai compreender de que infância a gente está falando. Nossa. O que que marca a vida cotidiana dessas crianças. E enquanto a gente não compreende a importância, que não é nem segurança pública, mas da insegurança pública, né? Já que além do Estado não oferecer essa segurança pública, é pior, porque a investida é a da necropolítica, né? É de, na verdade, exterminar uma parcela dessa população por ser pobre e favelado, e impedir, porque cada vez que tem uma operação policial, você está impedindo milhares de crianças de ter aula, do acesso à educação de qualidade. Então, é claro que interfere diretamente na vida das crianças. E no outro dia, você não fala disso. Exato, isso que eu ia comentar com você. Aliás, muitas coisas em cima disso, né? Primeiro, nessa última chacina que houve, terrível, né? Que morreram quase 30 pessoas. No Jacarezinho, você está falando? Memorial, para honrar os seus mortos, a polícia foi lá e destruiu. Destruiu. Tem que usar isso, né? Isso é mimimi, né? Sim. O segundo aspecto é a tentativa de normalizar isso, né? No dia seguinte não se fala mais isso, né? As pessoas das favelas, das comunidades, estão acostumadas com isso, então faz parte. Você, como psicóloga, é para a gente se acostumar com a violência? Faz parte? É isso mesmo? Então, olha, as pessoas dizem assim, não, porque lá na favela está todo mundo acostumado e as crianças já acostumaram e eles são assim. Então, tem uma coisa que me incomoda muito, é quando profissionais de favela, né, que trabalham na favela, chamam de eles. Como se eles criam um distanciamento, como se nós todos não fôssemos seres humanos, nós somos todos seres humanos. E se a gente pensa que todos somos seres humanos, qualquer ser humano, mesmo quem está com a arma todos os dias, diante de um tiroteio, não tem como não se desequilibrar emocionalmente. Então, dizer que é normal, né, e falar com esse distanciamento é contribuir com a negação dessas vidas. É contribuir com a negação dessa infância. Então, olha lá, tá todo mundo normal. Não tá. As crianças estão mais agitadas, elas brigam mais umas com as outras, elas choram por o menor detalhe que possa acontecer, porque, na verdade, é um disparador, né, de uma emoção retida diante da violência que elas sofreram. Então não tem naturalização, isso não é normal, isso não é para ser naturalizado, muito pelo contrário, a gente tem que falar e falar cada vez mais que isso é um absurdo. E é o que você fala, né? Já inadmissível para qualquer ser humano. E quando a gente fala de criança, e você traz isso de uma maneira assim bonita mesmo, né? É acesso a direitos, e direitos como, por exemplo, toda e qualquer criança, para não dizer ser humano, né, tem um ambiente de afeto, de amor, né, sem violência. Sim. E isso é fácil você criar, né, a responsabilidade, a culpa nos pais, né, ou nos responsáveis. Quando, na verdade, é o que você está trazendo, né? Tem um contexto social, uma estrutura. Exatamente. A violência é exercida sobre essas pessoas. E o que acaba acontecendo é que isso é reproduzido de algumas formas até como resistência. E aí a gente fala, né? Não, são pessoas violentas. Não são pessoas violentas. São pessoas violentadas que muitas vezes têm outra linguagem. Isso. E uma linguagem que foi necessário ser construída, porque ela não é de agora, né? Na verdade, é uma cultura que se reproduz desde um processo de escravidão, das pessoas que foram escravizadas. Então, o tempo passa, tanta coisa acontece, e determinados grupos sociais, eles continuam sendo tratados de forma subalternizadas, como se a vida deles valessem menos. Exatamente. Né?
E aí eu fico pensando um pouco que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque dentro de um sistema capitalista, de uma concepção neoliberal, que uso a gente faz também das redes sociais. Porque as redes sociais, elas continuam impondo um padrão de consumo para todos, todos, né? Então, se você é muito pobre, seu filho, sua filha, ele se sente, a família se sente pressionada a comprar um determinado brinquedo, um determinado objeto, por exemplo, agora, né? Dia das Crianças. Se sente pressionada a comprar determinados objetos para que sua criança se sinta a criança normal, a criança dentro do padrão de infância que se impõe numa sociedade capitalista. Né? Então, como eu fui, por exemplo, agora no início do ano, eu passei 2 meses em Angola. E em Angola, o acesso à internet ele é bem mais precário, dificilmente uma criança tem celular, né? ou muito menos essa questão do acesso à internet. Então, elas são muito menos pressionadas, elas são muito menos violentadas a determinados padrões de comportamento do que as crianças daqui, que têm mais acesso a essas informações, a pressão desse modelo, sem necessariamente conseguir ter acesso a esse consumo. Então, mais uma vez, é mais uma violência. Exatamente, exatamente. Eita, Adelaide, vamos lá, vamos que vamos. Eu queria que você falasse um pouco do projeto, né? Das primeiras infâncias na Maré. Porque, né, o próprio nome já diz, né? Tem um foco de 0 a 6 anos. O que é o trabalho? Como é que vocês têm feito esse trabalho? Então, como todo trabalho na Rede da Maré, é um trabalho a muitas mãos. Né? Então, existem as meninas que são as técnicas, assistente social e psicólogas, que ficam com as 50 famílias, ficaram, né, ao longo desse ano, mediando ali aquelas relações, fazendo roda de conversas e dando a oportunidade para esses adultos poderem voltar a lembrar das suas infâncias, que até, de novo, né, por essa questão de sobrevivência, foram se distanciando um pouco desse tempo, se endurecendo, né, diante das dificuldades da vida. Então, as meninas fizeram muitas rodas de conversa, a gente entregava sempre uma cesta básica por mês para as famílias, e eram encontros mensais de bate-papo e de algumas atividades manuais que as famílias tiveram a oportunidade de trocar com as profissionais, mas também entre si. Né? Além disso, tinham as estagiárias que davam suporte também para esse trabalho, e nós fizemos uma pesquisa domiciliar, né? E aí tem eu e mais uma pesquisadora que acompanhamos um grupo de outras pesquisadoras que adentraram nas 16 favelas para coletar quase 2.000 questionários, e era um questionário longo, né? Era quase uma entrevista, porque eram mais de 100 perguntas. Caramba. Sobre vários aspectos da vida das crianças, né? Entrevistava as mães e etc., interessada nessas crianças de 0 a 6 anos. Além disso, nós fizemos entrevistas com todos os equipamentos que atendem as 16 favelas da Maré. Então, foram 7 creches, 14 espaços de desenvolvimento infantil, todas as clínicas da família, o conselho tutelar da região e todos os equipamentos de assistência social da região, além do CAPSI, né, que atende as crianças também, né, com deficiências de lá daquela área, com problemas mentais lá daquela área. Então, é uma pesquisa enorme, é um diagnóstico enorme. Né? A gente né? Estamos agora, fechamos os textos principais, mas nós vamos, desse material, vão surgir novos desdobramentos, né? Novas produções de escrita, mas também nós teremos conversas com esses profissionais
desses equipamentos que foram entrevistados, na busca de melhorar a qualidade de vida das crianças da primeira infância dessas 16 favelas. A gente tinha também uma assessora, psicanalista que dava apoio para a gente, então uma equipe enorme, um trabalho gigante. Multidisciplinar, né? Isso. O que isso. assim, aonde, lógico que você não vai poder detalhar muitas coisas, mas você fala dos equipamentos, você fala de rodas de conversa com as famílias, né, com os responsáveis. O que você destaca, né, dessa pesquisa, desse diagnóstico, com relação às práticas de cuidados pelas famílias? Bom, em relação a isso, né, tem um pouco aquilo que eu te disse, das famílias tentarem encontrar estratégias de cuidar das crianças para poder enfrentar a luta pela sobrevivência. Então, por exemplo, numa das favelas, a Nova Maré, quando as mães iam fazer faxina, elas pagavam outras vizinhas uma parte da faxina, tipo, sei lá, R$ 20, para cuidar daquela criança dela, do filho dela, enquanto ela ia faxinar a casa de alguém. E essa mãe que cuidava dessa criança, dessa mulher, também cuidava da criança das outras mulheres. Então, você vê, eram crianças vizinhas, que naquele dia estavam na responsabilidade de uma única mulher. Então, isso cria laços entre as crianças, né, que as aproxima, porque elas ficam sob a responsabilidade de um único adulto que cuida coletivamente ali de todas aquelas crianças para que aquelas outras mulheres pudessem trabalhar. Por quê? Porque, na verdade, a gente não tem o acesso à creche que atenda à demanda daquela população. Então, quando o Estado não oferece um direito, né, que é constituído desde a Constituição de 88 para essas famílias, as famílias buscam novas estratégias de lidar com essa situação. Um outro aspecto da prática de cuidado é que muitas vezes crianças de 9 anos estão cuidando de crianças de 4, 3 anos. E cuidando mesmo, dando banho, fazendo a comida, né, se responsabilizando. Se responsabilizando por essas crianças. E nos encontros, elas falavam do quanto era chato isso, o quanto elas não queriam esse papel. Porque o quanto que esse papel, muitas vezes, restringia a liberdade delas de brincar, né, da maneira como elas poderiam brincar. Ou até mesmo então, isso é uma marca. Oi? Ou até mesmo de ir para a escola. As escolas, tem uma coisa interessante, porque as escolas na Maré, elas funcionam, a maioria delas, em período integral. Então, as crianças entram 8 horas da manhã e saem em torno de 2 ou 3 horas da tarde. Perfeito. Então, elas fazem 3 refeições dentro da escola, um lanche da manhã, um lanche da tarde e um almoço. Elas têm várias atividades, às vezes as escolas têm parceria ali com a Vila Olímpica, e elas podem ter aula de natação, por exemplo, dentro do horário escolar. E aí você vai vendo, quando tem uma operação policial, quantos impedimentos de atividades essas crianças têm a cada vez que tem uma operação, e quanto que essas famílias têm suas vidas interrompidas. Porque é a mãe que não vai trabalhar, é o pai que não vai trabalhar, é a criança que não vai para a escola. É uma vida completamente desorganizada, cada vez que isso acontece. Né? E isso em si já é uma violência. Né? Isso em si já é uma violência. Mas, assim, então as crianças têm essa possibilidade de ir às escolas, né? E aí ali elas conseguem, de certa maneira, ter uma experiência, as maiores que eu estou falando, de não ter o tempo inteiro que está cuidando das menores, pelo menos nesse período de tempo. Exato, né? exato. Perfeito. Uau! Tem uma pergunta aqui que eu estava tão envolvido que eu não pude dar no momento certo, mas eu acho que é uma pergunta assim, muito interessante da gente resgatar. Dada, né, o teu conhecimento sobre essas diferentes infâncias, Uhum.
o que que você vê, né, do coletivo e da vizinhança nas favelas em comparação com outros bairros da cidade? Então, vou falar um pouco das crianças, né? Do que eu vejo em relação às crianças. Então, as crianças que brincam na rua, elas têm acesso a determinados... A possibilidade de construção de códigos, de relacionamentos, que elas vão construindo com as outras crianças na troca entre elas. Porque elas já passam tanto tempo juntas na escola, e depois que saem da escola, continuam essas relações nos finais de semana, né? Trocando, brincando e construindo ali vários códigos de relacionamento. Porque tem que lembrar que são crianças que muitas vezes não foram à praia, nunca foram à praia, não foram a cinema, né? Elas têm uma frequência muito reduzida, né, de outros espaços da cidade, o que, de novo, é uma violência. Tá? De novo, é uma violência. Então, assim, mas por outro lado, elas têm essa convivência coletiva. Mas as crianças, que as famílias se sentem muito inseguras de deixar circular na rua, né, em função de ver muitas pessoas armadas, né, de achar perigoso e etc., elas não têm acesso a isso. E aí, da mesma maneira que elas não têm acesso a isso, elas também não têm o conhecimento do bairro. E aí que eu quero chegar. As crianças das favelas, elas conhecem as ruas, elas conhecem o acesso a determinadas coisas que existem no espaço público. Por exemplo, no verão carioca, que a gente está vivendo um momento um pouco diferente, né? Estamos em setembro, chuva, coisa e tal. Mas no verão carioca é muito quente, né? A nossa cidade é muito quente. E na favela a gente tem os chuveirões nas ruas. Qualquer um vai lá, abre a torneira, toma um banho de chuveirão, sabe? E as crianças já sabem onde acham os chuveirões. Elas conhecem, então, em que rua, em que esquina, elas podem ter acesso a determinados chuveirões e que chuveirões elas podem usar e que chuveirões são mais proibidos, né? Da mesma maneira, elas têm muita consciência de por onde elas podem circular e por onde elas não podem circular. Elas conhecem, por exemplo, determinados lugares que têm árvores frutíferas e que elas podem comer, por exemplo, né, amora. Outro dia eu encontrei um grupo de crianças que eu trabalho na escola, o uniforme estava todo pintado de amora, porque elas saíram da escola e foram comer amora, subiram nas árvores, estavam todas manchadas de amora. E aí, nesse sentido, é tão interessante, porque em que outros bairros da cidade crianças podem ter essa autonomia, essa liberdade de circular em grupo, só entre crianças, né, para ir lá comer a fruta do pé? Né? Então, é como se a favela, nesse aspecto, fosse uma pequena cidade do interior, se não tivesse tanta violência assim, sabe? Então, assim, as crianças se apropriam do espaço público, e eu acho que a gente precisa, nós todos, adultos também, se apropriar cada vez mais do espaço público. Exato. Entender que o espaço da rua é nosso, que as praças são nossas. Né? E aí quando a gente vai para o espaço público que a gente vai encontrar diversidade. Nossa Senhora! E aí, nossa, era exatamente a imagem que eu tinha. Por um lado, né, você tem aqueles bairros planejados da Barra da Tijuca em que as crianças ficam encapsuladas num condomínio, e agora, no extremo, infelizmente, as crianças, né, por exemplo, do Complexo da Maré ou de outras comunidades também, né, isoladas, e ainda bem que você traz esse respiro, né, de que ali, né, as crianças exploram o seu espaço, exploram o seu território. Tem uma experiência muito forte com a Inês, do projeto Nenhum a Menos. A coisa, assim, eu já contei essa história uma vez, e ela me marcou muito, porque era a primeira vez que as crianças iam sair da Maré. Pois é. Uma peça de teatro. E eu querendo ajudar no projeto, a Inês falou assim,
Eu perguntei para a Inês, Inês, como é que eu posso ajudar? Ela falou, me arruma um ônibus. E eu, estúpido, falei assim, um ônibus, Inês? Ela falou, tá bom, eu não vou pedir um ônibus para você. Eu vou pedir um... Ai, meu Deus. Eu sou um emocionado, tá? Nunca mais esqueci disso. Ela disse assim para mim, Renato, eu não quero um ônibus. Eu quero um espaço móvel de educação não formal. Que legal. De tudo. Adelaide, eu entendi tudo. Ela falou, você imagina o mundo que vai se abrir para essas crianças, a quantidade de conexões que elas vão fazer. E o que mais impressionou, quando você fala desse ambiente, né, de violência, elas estavam com medo de sair. Elas estavam com medo de sair. Por causa do preconceito, por causa da forma como elas são tratadas, são vistas. A gente fica associando as crianças da Maré, e não só da Maré, mas das favelas, de uma forma geral, só associada à violência, e atribui a elas um comportamento agressivo, e que elas não são isso. Só para te ter uma ideia, agora, nessa fase da minha pesquisa de pós-doutorado, eu estou trabalhando com meu filho, que é arte educador, e ele oferece oficinas de desenho, de técnicas de desenho, e a gente está com um grupo de crianças de 7 anos de idade discutindo abstrato. Na semana passada, eles estavam fazendo desenho de observação. É incrível! Crianças fazendo desenho de observação. As crianças com 7 anos falando do que é o abstrato, com uma propriedade, sabe? E assim, com os maiores, os de 12, nós levamos um desenho animado de 7 minutos em francês. Mas dissemos para elas, olha, não é para a gente se ater à língua, mas a gente vai tentar compreender o desenho pela imagem. Não era fácil. Eu te confesso que a primeira vez que eu vi o desenho, eu não entendi o desenho. As crianças entenderam o desenho. Então, assim, as crianças da Maré, elas são apaixonantes porque você dá uma coisinha e elas fazem dessa coisinha um coisão. A resposta é incrível. É incrível. Elas são muito apaixonantes por isso, sabe? Agora, recentemente, na Rede da Maré, a gente fez o primeiro congresso de crianças, né, e jovens na Maré para discutir segurança pública. E a gente fez uma passeata com cartazes das crianças gritando pela rua, sabe? Queremos respeito, queremos brincadeira, queremos ser felizes, queremos amor. As crianças falando com força, levantando os cartazes. Uma coisa incrível. Então, assim, qualquer convite que você faça, vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer aquilo? Vamos. E não é só vamos, elas jorram de ideias, sabe? São muitas ideias. Então, realmente, não tem como não se apaixonar. Não tem como. E o carinho, assim, a gente chega, muito beija, muito abraça, é muito coração. Então, como que essas crianças são agressivas, raivosas, se é tanto beijo, tanto abraço, tanto coração, sabe? Que a gente ganha o tempo inteiro delas, o tempo todo delas, sabe? Então, eu te digo, assim, principalmente nesse momento político, histórico que a gente está vivendo, ganhar abraço dessas crianças, ganhar o carinho dessas crianças, é ganhar a possibilidade de acreditar que é possível. Esperançar, exatamente. Esperançar. Ai, Adelaide, nossa, olha só. É que, apesar daquele atrasozinho, né, inicial, a gente, infelizmente, já são 8 horas. Ai, meu Deus! A live, do jeito que você quiser, como sempre, eu faço. Mas eu queria destacar uma coisa que você me disse, né? E eu até reforcei aqui hoje na live quando você mencionou. E como a Rede Cruzada, né? Nós somos 150 pessoas apaixonadas pela educação e uma educação transformadora, né? A educação transformadora é exatamente o que você fala, né? Não dá para não falar de uma educação decolonial,
Não dá para não ter uma uhum. educação que a gente encare, né? Por exemplo, o tempo todo que a gente conversou aqui, a gente falou de mulheres cuidando de crianças. Sim, Deus sim, desse planeta, né? Fazendo merda por aí, desculpa o termo, né? Então, a gente sim, tem que encarar essa situação, né? Parental. A gente tem que sim. encarar essa situação de gênero, a gente tem que encarar uma porção de Uhum. situações que estão nessa estrutura, mas aí você traz o seguinte: olha, você pode ter todo o estudo do mundo, mas você tem que conectar com as crianças, né? Sim, sim. E aí, assim, da minha parte, né, eu acho que o presente que eu ganho de você foi exatamente esse toque, né? Você pode ter todo o estudo do mundo, mas se você não tem essa possibilidade de abrir o seu coração, de se conectar com a sua criança e com a outra criança, vai ficar, Uhum. né? Vai ter muita letra, vai ter muito conceito, mas não vai ter troca, né? Sim, sim. E aí eu queria deixar uma última pergunta para você responder do jeito que você quiser, né? Com muita gratidão já da minha parte. Qual é o presente que você quer para esse Dia das Crianças agora, hein? Uau! Olha, eu quero a possibilidade da reconstrução de um país em que a gente possa ter força, a gente possa ter esperança de acreditar que a luta, seja qual for, a luta pela infância, a luta pelas mulheres, a luta pelas pessoas negras, a luta pelas pessoas LGBTQI+, a luta indígena, as lutas, que a gente possa se fortalecer pela luta. Então, o que eu quero de verdade é um país em que a gente possa se fortalecer para continuar lutando. Ai, um Dia das Crianças cheio de esperança para gente. Ah, isso, E que isso. elas possam lutar muito, aprender muito, ter muito amor. Eu já estou assim, cheio de inveja dessas 50 famílias que são transbordadas pela paixão com que você cuida, fala desse tema, e eu imagino e sonho aqui que você se relaciona com elas. Olha, parabéns Sim, pelo trabalho, Adelaide. Vamos obrigada. conversar mais. Obrigada. Eu digo, é uma oportunidade. Se a gente precisa entender o conceito de privilégio, isso sim é um privilégio. A Ai, oportunidade dessa troca simples, dessa troca direta e que traz muito ensinamento, e é um ensinamento que em si ele é um ensinamento revolucionário, porque ele não é o normatizado e o valorizado por essa sociedade que está aí mostrando para a gente que ela é o caos. A gente tem que retomar e a gente tem que reconstruir por um outro caminho, que é o caminho do bem viver, bem viver, coletivo, diversidade. coletivamente. Isso, isso. Vamos, olha, que live boa depois de uma Ah, semana eu de amei. ressaca. Eu amei. Agora eu quero bater um papo contigo pessoalmente. Quero te conhecer Oba! pessoalmente. Vamos criar essa oportunidade com certeza, Adelaide. Sim, Muita sim, sim. gratidão de todo mundo da Rede Cruzada, tá? Pô, eu é que agradeço, agradeço muito. Vocês salvaram o meu dia. Eu estava com muita Ah, ressaca moral. o papo foi de esperança mesmo. É isso, Obrigado. exatamente. A Ó, luta estamos continua. Revolução dos Afetos. Isso, Vamos isso. lá. Beijo, Adelaide. Beijo, beijos, beijos.